Boa noite, tudo bem? Meu nome é Gabriel e eu sou aluno da Dom Helder Câmara. Hoje irei fazer uma análise sobre a obra 1984. Vamos lá. A obra retrata o mundo futurístico pós-guerra, no qual o Estado conseguiu dominar totalmente as pessoas, controlando seus atos, pensamentos e escolhas. Este Estado é conhecido como The Big Brother, ou o Grande Irmão. Neste mundo, todas as casas possuem câmeras, que são conhecidas como teletelas, e os funcionários do Estado fiscalizam as pessoas. Qualquer fala ou expressão que indique oposição ao governo resulta em punição com a morte e seus registros apagados. Winston é o personagem principal dessa trama. Ele vive em uma cidade que um dia já foi Londres. Ele trabalha para o Big Brother e em um setor conhecido como Ministério da Verdade. O seu trabalho consiste em alterar a verdade, criando fake news que manipulam as pessoas. O Estado tem como objetivo fazer com que as pessoas pensem que as coisas estão melhorando, e para fazer isso, apagam o passado e tudo ligado a ele. Uma fala marcante que retrata a situação é: quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado. Bem forte, né? Ou seja, ela diz que ao você alterar o passado, você tem o controle do presente. E você tendo o controle do presente, você consegue controlar o que vai ocorrer no futuro. Continuando. O Estado também adotou os números como forma de identificação das pessoas. Ou seja, ao invés de nomes, as pessoas seriam identificadas através de números. Isso é uma coisa marcante que traz um processo de controle social muito forte naquela situação ali. Outra atitude do Estado que interviu na forma como a população vivia foi a instauração de um novo idioma, que era conhecido como novilíngua. Ele possuía menos palavras, visando reduzir a capacidade do pensamento das pessoas. Ou seja, quanto menos palavras, menos a pessoa tem capacidade de pensar e menos ela tem capacidade de argumentar contra o Estado. Ou seja, ela se torna apenas um alienado que segue ordens. Continuando. O filme retrata a busca de Winston, junto à sua amada, para tentar lutar contra o sistema. Ele tinha como objetivo se unir a um grupo revolucionário para que pudesse alcançar novamente sua liberdade. No entanto, o Big Brother descobre que ele estava fazendo isso, o captura e começa a torturá-lo, fazendo com que, nessa tortura, ele perca as lembranças e as memórias do que tinha acontecido e que ele passe a se tornar um alienado do Estado, que não questiona. Um fato interessante que ocorre é que, durante a tortura, um dos líderes vira para ele e diz: "Olhe na minha mão, tem quantos dedos aqui?" Ele responde 4. O líder vira para ele e fala: "E se o Estado disser que tem 5? Quantos dedos tem?" E ele responde novamente 4. E a partir daí, esse líder começa a torturá-lo de forma que o Winston ele só passa a ter a liberdade dele novamente quando ele passa a acreditar fielmente que tem 5 dedos quando o líder mostra que tem 4. De forma que ele passa, assim, indiretamente, a acreditar no Estado e se tornar um alienado, se tornar uma pessoa que não questiona as atitudes. Isso é muito interessante porque atua diretamente na forma como as coisas funcionam hoje em dia. Porque, de certa forma, o Estado tenta ao máximo controlar a população para que nós passamos a parar de questioná-lo. E assim que ele possa agir livremente. Bom, continuando. Em uma das cenas do filme, o Winston faz uma análise do comportamento da sociedade na época. Ele diz: "O objetivo da classe dominante é deixar como está. O objetivo da classe média é derrubar a classe dominante. E o objetivo da classe inferior é criar uma sociedade onde todas as classes sejam iguais." Bem semelhante, né, da forma como a sociedade é hoje. Isso mostra um pouco que, lá em 1950, a sociedade já tinha essa forma de comportamento e que ela se manteve, de certa forma, bem parecida com como é hoje. Isso não alterou, mesmo com todas as mudanças de tecnologia que tivemos. Ele foi muito profundo na época dele por ter essa visão incrível. Continuando. Ele não conseguiu fazer a diferença porque ele sozinho não tinha força. Ele acreditava que, se o proletariado se unisse, eles poderiam derrubar o governo. Porém, o proletariado não tinha força para poder lutar contra isso. Então, quando ele se aliou com um líder, com um dos caras que estavam no topo, esse cara traiu ele, porém, era esse cara que tinha o poder para poder derrubar o sistema. E, de certa forma, para ele foi muito complicado para poder
realmente fazer alguma diferença que ele queria alcançar. Bom, o sistema retratado na obra é semelhante à teoria de poder proposta pelo filósofo e teórico social Michel Foucault. A sua teoria diz que as instituições instauram mecanismos de controle social que visam padronizar os comportamentos dos indivíduos, manipulando-os através da disciplina. Dessa forma, o indivíduo sofre um adestramento ao longo de sua vida, no qual ele é doutrinado para ser produtivo para a sociedade e obediente em relação às ações políticas e suas ordens recebidas, não as questionando de nenhuma forma. Isso, unido ao efeito panóptico que é proposto pelo Foucault, que implementa a vigilância recíproca, uma pessoa vigia a outra, eu vigio você, você me vigia, e a gente fica nesse ciclo sem fim. Isso é o efeito panóptico explicado por Foucault. Todos os indivíduos se vigiam a todo momento, estabelece um controle social baseado totalmente na disciplina. E, caso não cumpra com seu papel produtivo dentro da sociedade, serão aplicadas algumas sanções em instituições de disciplina, como prisões, hospícios, igrejas ou sanções normalizadoras por parte do corpo social, que seriam essas as humilhações, os castigos leves, os afastamentos do ciclo social, dentre outros, que é o que inclusive ocorre no filme, quando um dos caras que foi punido, quando uma dupla de rapazes que havia sido punido pelo Estado, quando eles voltam para a sociedade, as pessoas têm medo de chegar perto deles. Isso é uma coisa que está presente dentro da teoria de Foucault. Continuando. Deste modo, podemos observar a ligação direta entre a obra e a teoria de Foucault. Portanto, para a manutenção do poder e perpetuação do controle social, é necessária a aplicação da disciplina. Ou seja, a disciplina, tanto para Foucault quanto no filme 1984, é a base para que o controle social possa ocorrer de forma limpa e de forma pacífica, de certa forma. Agradeço a todos, muito obrigado.